A Grande Aposta no Mercado Financeiro. É um livro maravilhoso do Michael Lewis, que depois virou filme, né? O título do livro era The Big Short, né? Que depois virou filme. Passou no mundo inteiro, acho que uns 2, 3 anos atrás, né? Queria falar um pouquinho desse livro e desse filme que trata de vários fundos de investimentos, né? De várias pessoas que ficaram bilionárias, principalmente lá nos Estados Unidos, né, em Nova York, apostando contra o estouro da bolha imobiliária. Michael Lewis é um cara brilhante, né? Eu, para variar, não achei o livro que eu queria falar sobre, mas eu achei esse aqui, ó, que é o The Undoing Project, do Michael Lewis. Michael Lewis é um escritor brilhante que se especializou, entre outras coisas, em escrever sobre o mercado financeiro e o Wall Street. Né? Ele tem livros muito legais. O primeiro grande hit best-seller dele foi o Liar's Poker, né? Em que ele conta um pouco a vida dele lá no... Acho que era Salomon Brothers, né? Que até quebrou nos anos 80. E ele começou trabalhando no mercado financeiro, ele falou, meu, essa loucura aqui não tem a menor condição, tô fora, né? Então ele ficou pouco tempo lá e virou um escritor especializado em mercado financeiro, né? Michael Lewis. Depois ele escreveu livros também sobre esportes, né? Ele é aficionado por beisebol, ele escreveu aquele Moneyball, que eu tenho ali no fundo também, que é bem legal. E acho que ele escreveu até aquele da NFL, de futebol americano, que é puta, não vou lembrar o nome, The League, não sei das quantas lá, mas que é um baita livro também. Ele é muito bom. Esse Undoing Project é um livro interessante porque ele conta a história e a vida do Daniel Kahneman, que ganhou o Nobel de Economia escrevendo aquele livro Pense Rápido e Pense Devagar, que eu já fiz aqui no canal um resumo, que é um livro incrível sobre aqueles dois sistemas que a gente tem, o sistema analítico e o sistema límbico, né, ou o sistema ligeiro e o sistema lento de análise. Então, não sei porque cargas d'água, o Michael Lewis era amigo, conhecido acho que era do filho do Kahneman. Ele conta a história aqui, né? E nesse livro ele conta a vida do Kahneman e as ideias do Kahneman, né? E do Tversky também, né? O Amos Tversky, os dois ganharam o Nobel, não me lembro em que ano, de economia, usando psicologia para entender melhor os agentes, né? Bem na linha contrária do que a escola austríaca, né? Escola austríaca, né? Divulga, né? Porque eles tratam justamente do behavioral finance, né? Que é uma vertente de economia que ganha muito espaço, né? Que estuda a psicologia, né? Dos agentes. Né? Aliás, tem um outro livro que eu quero falar sobre, que eu também não consegui achar ainda, mas eu vou conseguir achar uma hora, que é o Animal Spirits, né? Que é um livro do Akerlof e do marido da Yellen, né, da Janet Yellen, que é o George Akerlof, que também ganhou o Nobel, acho que foi junto com o Stiglitz. Ele tem um paper clássico que é o The Market for Lemons, né, que também vale a pena falar aqui, uma hora eu falo. Junto com o Schiller, Robert Schiller, né, que escreveu aquele livro incrível que é a Exuberância Irracional, que também eu vou falar, que é um baita livro. Vamos fazer assim, cada vez que eu acho o livro aqui na biblioteca, eu falo sobre ele, tá? Bom, mas falando sobre o Big Short, né, que é a grande aposta, né? Esse é um livrinho muito legal. Se vocês não tiverem lido ainda, leiam. O Michael Lewis escreve super bem. Para quem é mais preguiçoso, assiste o filme, é muito bom. E a história é mais ou menos simples, né? Ele mostra como vários fundos de investimento ganharam muito, muito, muito dinheiro no estouro da crise imobiliária de 2008, né? Para quem não se lembra, a bolha imobiliária que se deu nos Estados Unidos estourou em 2008. Né? Houve um frenesi de compra de casas e de aumento de preço de casas, né, que começou a acelerar, especialmente a partir de 2000, 2001. O motivo principal, na minha avaliação e de vários outros analistas, é de que houve uma desregulamentação financeira muito forte no final dos 90 e se criou uma indústria de derivativos, né, de contratos, vamos dizer assim, futuros de derivativos em cima do mercado de hipotecas que provocou um boom de construção civil e um boom de endividamento e de alavancagem no mercado imobiliário americano. Essas hipotecas eram os CDOs, né, Collateralized Debt Obligations, que são títulos que empacotam hipotecas, né, depois na época viraram ativos tóxicos, né, e o Banco Central teve que imprimir dinheiro, imprimiu mais de 2, 3 trilhões de dólares, pouco parecido com a crise do coronavírus, né, para comprar essas hipotecas, esses títulos lastreados em hipotecas que os bancos centrais americanos, que os hedge funds americanos e os bancos americanos fizeram, né? Sendo, obviamente, o mais famoso a Lehman Brothers, que quebrou, né? Naquele fatídico 15 de outubro de 2008, que foi o grande gatilho da crise de vez, né? 15 de outubro, se não me falha a memória, né?
E no Big Short essa história é contada, né? Essa história é contada dos ninjas, né? Que eram pessoas no income, no job, no asset, né? Que era o cara que não tinha nada, não tinha renda, não tinha emprego, não tinha propriedade, mas ele conseguia comprar uma casa de 300, 400 mil dólares nos Estados Unidos porque as condições de crédito estavam muito facilitadas, né? O sistema financeiro meio que corrupto se corrompeu, né? Isso depois naquela sessão eles fizeram várias sessões no Congresso americano para entender, né? O que estava acontecendo. E ficou claro ali que a galera dos bancos e dos fundos estava ludibriando as pessoas, enfiando um monte de empréstimos que evidentemente os caras não iam ter condições de pagar e ganhando milhões, milhões, bilhões com FIIs, né, de administração sobre tudo isso daí, né? Aliás, tinha até uma brincadeira na época de que você fazia um CDO, né, que era um derivativo com várias hipotecas lá dentro, e você punha hipotecas boas e um monte de hipoteca lixo, né? E aí você operava, vamos dizer assim, uma mágica que faria com que as boas fizessem com que as hipotecas lixo ficassem limpas, né? Como que não passe de margem. O que é hipoteca lixo? É de um ninja, né? O ninja que não tem, não tem recursos, não tem ativos, não tem renda, nem emprego para pagar aquela mensalidade da hipoteca. Depois, quando o preço das casas começou a cair, todo mundo ficou underwater, né? Como se diz em inglês. Quando o valor da sua casa é menor do que o valor da sua hipoteca, né? Eles chamam disso de underwater. E aí todo mundo fez o tal do foreclosure. Foreclosure é o seguinte, você fala, ó, banco, lamento, mas eu não consigo pagar, toma a casa e libera a dívida, né? Nos Estados Unidos é muito simples isso, o cara simplesmente põe a chave lá da casa na caixa do correio e vaza. E aí o banco vai lá e toma a casa do cara. Mas é evidente que quando estourou isso daí, o preço das casas derreteu, porque os bancos ficaram carregados de casa nos balanços, né, nos ativos. E o que o banco queria fazer? O banco precisa de liquidez, então ele ia ao mercado e tentava vender essas casas, pressionando ainda mais o preço das casas para baixo, né? Vários caras sacaram isso, né? Vários gestores de fundos sacaram isso, né? Antes da crise estourar, e é isso que o Big Short mostra, né? Eu não me lembro exatamente do nome das pessoas, mas depois eu vou deixar aqui um post de blog que tem essa história detalhada que eu conto em 3 ou 4 parágrafos, né? Tem vários caras que ficaram muito famosos, daqui a pouco eu me lembro, minha memória está começando a falhar, né? Aquele cara que inclusive está apostando contra a China faz tempo e só está perdendo dinheiro, né? Foi um dos caras que mais ganhou dinheiro nesse Big Short, né? Então eles começaram a sacar essas coisas e começaram a montar posições vendidas, né? Você vai na bolsa e monta uma operação em que se o preço da ação desaba, você ganha muito dinheiro. Ou eles começaram a operar também no mercado que a gente chama de CDS, que é o Credit Default Swap, que é um seguro, né? Dentro desse pacote maluco de liberalização financeira, explodiu um mercado de CDS, que é o mercado de venda de seguros. Então funciona da seguinte maneira: uma seguradora, que no caso a mais famosa foi a AIG, que também quebrou, né, foi salva pelo governo, ela vende um seguro atrelado àquele CDO, aquele título que empacota um monte de hipoteca, ela vende o seguro para a pessoa que compra aquilo, que se houver default ou calote naquele pacote, o CDS passa a valer muito dinheiro e a seguradora banca isso daí, né? Porque ela vendeu um seguro, se caiu o raio, ela precisa pagar e indenizar a pessoa que estava posicionada nesse CDS. Então, esses fundos começaram a comprar CDS como se não houvesse amanhã, porque eles tinham quase certeza que essa bolha ia estourar, né? E realmente estourou e eles ganharam uma fortuna, porque o preço desse CDS explodiu a ponto de quebrar a AIG, né? Teve que o governo americano, o Banco Central e o governo salvar a AIG, que era a seguradora que tinha emitido muito disso daí, e com esse dinheiro eles transferiram para os caras que ganharam essa baita grana, que foram esses gestores desses fundos, que eu realmente não consigo lembrar o nome de uma das figuras, né? Mas no filme lá, o mais famoso de todos era um cara que tinha Asperger, assim, que era um cara até meio, né, esquisitão e tal, mas ganhou uma puta grana, assim, de tipo, o fundo dos caras saiu de 100 milhões de dólares, foi para 2 bilhões de dólares, assim, em uma semana, porque justamente eles estavam na ponta contrária, né? Eu lembro de uma cena muito legal do filme que tá narrada no livro, que eles vão para Vegas, aí tinha uma conferência dos construtores e da indústria imobiliária em Vegas, era uma coisa insana, assim, sexo, drogas e rock and roll, dinheiro correndo pelo ladrão, aquela coisa completamente sem noção, né? E esses gestores de fundos foram lá nessa conferência para sentir o drama disso daí, né? E depois voltaram e aumentaram as posições. Falou, o que a gente viu em Vegas foi uma loucura sem tamanho. Esse mercado vai implodir, vai cair feito um castelo de cartas, né? E no filme a gente vê aquelas pole dancers, né? Cara, os próprios corretores tinham 4, 5, 6 casas e ficavam flipando, né? Eles compravam a casa e vendiam. Comprava, vendia, comprava, vendia e ele ia ganhando naquela diferença. Aí chegou uma hora que o cara tinha 6 casas na carteira dele.
Quando o preço das casas implodiu e o mercado secou, o cara quebrou, né? Enfim, teve uma quebradeira geral de pessoas que estavam especulando e flipando com casas, né? Então essa é a história do The Big Short, da grande aposta, né? Isso não é a primeira vez, nem será a última. Eu que estou no mercado já há mais de 10, 15 anos, vi várias vezes pessoas ganhando muito dinheiro montando shorts, né? Ou comprando opções, né? O belo exemplo, o maior exemplo talvez seja o Nassim Taleb, né? Que ficou milionário comprando essas opções fora do dinheiro, né? Na antiga gestora dele, que era a Empírica, que depois inspirou os meus amigos na criação do Empíricos, né? Da Empíricos. O Taleb ele comprava e compra, né? Muito dessas opções, tanto de compra quanto de venda, né? Então quando vem um crash desse, ele ganha muita grana, né? Foi assim que ele fez a fortuna dele operando que a gente chama de contrarian, né? Você vai na contramão do mercado. Então quando o mercado está eufórico, você monta posições vendidas. E quando o mercado está morto e deprimido, você entra com posições compradas. Tá? Então, leiam The Big Short, A Grande Aposta, leiam o livro do Michael Lewis ou assistam o filme também, que para momento de crise de coronavírus é extremamente ilustrativo e didático. Obrigado.